Paz do Senhor, queridos irmãos, Deus abençoe as suas vidas. Estive meditando e cheguei a uma conclusão muito triste. Estava no meu particular com Deus e Deus me revelou algo maravilhoso. Muito tremendo. E eu quero compartilhar com os amados. Estamos vivendo num mundo difícil, num tempo difícil. E lá atrás, lá no passado, quando Cristo esteve na terra, quando Ele estava sendo preparado para a morte de cruz, para hoje estarmos aqui, Ele foi bem claro a dizer para que tenhamos bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. E se pararmos para pensar, há quantas pessoas deixam de seguir a Cristo, colocam desculpas, obstáculos, dificuldade no ensinamento que Ele vem nos passado, colocando fardos pesados, pois muitos eles se dizem que servir a Deus é difícil, e se tornam escravos, pois o jugo é pesado. Muitos se deixam se enganar pelos prazeres momentâneos que o inimigo propôs com seus manjares. Muitas das vezes o inimigo acaba cegando e colocando prazeres momentâneos que naquele momento acaba nos dando falsos prazeres, mas que nos levam à morte espiritual. Bem, o que eu quero dizer é que muitos estão caminhando a passos largos para o abismo. Muitos estão se direcionando, caminhando para o inferno. Muitas eles acham que está com Cristo, o seu fardo é pesado, como eu já havia dito. Que vão se tornar quadrados. Muitos acham melhor viver na vida que estão, pois são livres. Eles podem curtir uma baladinha, pode tomar uma cervejinha, comer um churrasquinho, tomar uma caipirinha,
fumar um baseadinho, dar um tequinho, podem namorar, podem ter várias mulheres, fazer sexo quantas vezes quiser, com quantas pessoas quiser, e muitos desses prazeres que sustentam o nosso ego, que alimentam a carne, que são momentâneos, que naquele momento acabamos tranquilos, como dizem muitos, favoráveis. Mas lá na frente te conduzirão à morte espiritual e te levarão ao abismo do inferno. Pois bem que sabemos que esses passos largos nos levam à eternidade do abismo. Pois bem sabemos que esses prazeres momentâneos, como fala, momentâneos momentos. Nesse momento eu me alegro, nesse momento eu me satisfaço, nesse momento eu estou relax, neste momento eu estou matando a minha alma, meu espírito. Muitos alegam que estar com Jesus, eles estão se privando de coisas, eles estão sendo dominados, eles estão sendo manipulados, eles estão sendo enganados. Mas isso tudo, juntando todos esses fatores, é tudo mentira do inimigo. Ele veio para confundir, ele veio para tirar o foco da adoração a Cristo, e ele oferece esses manjares de mãos abertas para vocês, cegando-os e conduzindo-os cada vez mais para o pecado, para a morte espiritual. E com isso ele está levando milhares e milhares de pessoas ao abismo, à escravidão espiritual. Pois quando passar desta vida, quando chegar à morte, as suas almas herdarão o abismo e lá sofrerão eternamente. Muitos não pensam nisso. Jesus não mentiu quando ele disse para ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo, porque o mundo é do maligno. Ele não mentiu, ele não disse que íamos viver em maravilhas, ele não disse que nós ia viver de bênçãos e glórias. Oh, meu Deus do céu, tudo vai ser perfeito, tudo vai ser maravilhoso. Não. Porque aqui não é a nossa morada, porque aqui estamos de passagem, porque aqui viemos apenas para servir, para cuidar, e a nossa morada é na Nova Jerusalém.
é com o Pai Celestial. Aqui nós padecemos, nós sofremos, nós somos caluniados, nós somos perseguidos. Aqui nós somos tratados, moídos e judiados, sim. Mas quando chegar a hora da nossa morte, a hora de nós fecharmos os nossos olhos, a nossa alma irá regozijar com o nosso Senhor Jesus na Nova Jerusalém. Você está entendendo o inverso das situações? Como o inimigo, ele ousa, ele mente, pois ele é o pai da mentira. Lembro-me de quando eu caí no mundo da maldita droga, aonde eu fui procurar um refúgio, pois lembro quando criança, a base familiar de minha casa, ela foi trincada. Em meio àquela separação, aquele conflito entre meu pai e minha mãe, a dificuldade que eles estavam vivendo naquele momento, eu como criança, resolvi. Estava triste, estava carente. E nunca me esqueço quando me ofereceram, e eu com aquela curiosidade de usar, falaram que ali eu ia encontrar a paz e ia ser diferente. Eu ia esquecer daquele momento. E eu me atirei. Passaram-se alguns anos, aquilo já não mais me fazia efeito. Procurei algo melhor. E acabei caindo numa carreira de pó. E foi se passando, e aquilo já não me adiantava mais, e eu procurei outra coisa mais forte, e fui experimentando as drogas, fui aprendendo a malandragem, fui gostando da patifaria, e tudo estava bom, tudo era maravilhoso. Mulheres, sexo, drogas, engano, mentira. E essa bola de neve acabou me tirando do meio da sociedade. Acabou matando os meus sonhos. Acabou me afastando de pessoas que me amavam. Quando eu abri meus olhos, eu estava completamente a andarilhar, a mendigar. Muitos conhecem um pouco dessa história. Muitos não chegaram a essa história. Mas todas as histórias, tudo aquilo que é momentâneo, tudo aquilo que nos afasta dos princípios de Deus, tudo aquilo que fizemos que não está incluído nos mandamentos do Senhor, acaba
nos levando à morte espiritual. Pois não estou falando em religião. Estou falando do Deus Criador dos céus e da terra. Aquele que ama a família. Aquele que nos ama. Aquele que abriu mão do seu trono, do seu reino, e como homem veio à terra e sofreu, padeceu, foi traído, foi cuspido, foi caluniado, por amor a mim, a ti, e pela sua morte de cruz, nos libertou do cativeiro espiritual que vivíamos. Pois bem no começo, desta mesma maneira, usando a mentira, com a sua astúcia, conduziu a Eva a pecar. E a verdade é, porque quando acabamos pecando, acabamos conhecendo o lado oposto, acabamos entristecendo o nosso Deus. E além disso, acabamos destruindo o mais importante que o ser humano tem na nossa vida, é a pureza. Mas pela misericórdia de Deus, se confessarmos os erros e falhas, somos perdoados. Mas aquela pureza, aquela essência que tínhamos, isso perdemos. Pois lembro-me, quando eu era criança, quando eu era inocente, quando eu não tinha a malícia, a maldade. Que saudade. Mas eu glorifico a Deus pelo amor, pela grandeza, por tudo o que tens feito, pelas nossas vidas, por tudo que Ele tem feito, pela atitude, pela perseverança, porque Ele passou um bocado, passou por diversas situações para hoje estarmos aqui falando do amor e da sua grandeza. Hoje, você mesmo, olha a oportunidade que Deus te proporcionou neste exato momento. Com todas essas coisas que foi dita, você está aí, assistindo este vídeo. Olha a oportunidade de ouvir a palavra, de auto se avaliar, pedir perdão,
e de recomeçar. Muitos não têm essa oportunidade. Muitos queriam ter, mas pela falta de ânimo, de acreditar em si mesmo, de acreditar em Cristo, de tomar uma atitude, acabam sendo escravizados, enganados e continuar aquela vida miserável, sem forças para sair. É muito triste. Muitos estão caminhando a passos largos para o abismo, achando que estão de boa, achando que tudo vai dar certo no final, iludidos, enganados, porque a missão dele é vir para roubar, matar e destruir. Você e eu, a gente não sabe o que espera nós lá com o nosso Senhor. Nós temos a imaginação de imaginar o que está escrito nas palavras do nosso Senhor. Imaginamos e cremos, mas ele não. Ele viveu, ele presenciou. O pecado veio dele. Ele se rebeliou. Ele quis ser Deus Todo-Poderoso. E pela sua soberba, ele acabou sendo expulso. E pela sua mentira, pelo seu engano, ele levou a terça parte dos anjos. E ele se faz presente aqui em nosso meio, pois aqui o mundo é do maligno. Ele está infiltrado em meio às redes sociais, em meio às igrejas, em meio à sociedade. Ele está aí, vagando. Armando cilada lá, destruindo família cá, aprisionando pessoas nas drogas, nos vícios, nas concupiscências da carne, na luxúria, na avareza, no orgulho, na vaidade, na mentira, no engano, na fofoca, no desamor. Ele está enraizando cada vez mais as maldades. Misericórdia, misericórdia, Senhor. E muitos acham que caminhar com Cristo é escravidão, é sofrimento, é dor, é estar se prevenindo, é estar se afastando, é estar escravo, é ser roboseado, manipulado. Muitos criticam o dízimo à casa do Senhor, mas muitos jogam milhares e milhares de dinheiro em drogas, em noitadas, em cabarés. É complicado.
Só o sangue de Jesus tem poder sobre nossas vidas para quebrar essas correntes, esses grilhões, e arrancar as escamas de peixes, nos conduzir à vitória. Louvado é o nome de Jesus. Misericórdia, meu Pai. Tens bom ânimo. Tens bom ânimo, pois eu venci o mundo, diz o nosso Senhor Jesus. E é nesta fé, é nesse propósito que caminhamos para a Nova Jerusalém. E a porta é estreita. Ela é estreita. Mas quando passarmos por ela, regozijaremos eternamente com o Pai Todo-Poderoso. Enquanto muitos estão caminhando a passos largos, mas estão caminhando para o abismo do inferno e eternamente arderão no fogo. É momento para refletir, é momento para abrirmos nossos olhos, é momento de, como o filho pródigo, de voltar à casa do Pai. Quando ele esteve lá no meio dos porcos comendo as pelotas, ele lembrou do Pai. E o Pai estava de braços abertos quando viu o retorno de seu filho. Assim Deus está esperando uma atitude sua. Até quando? Até quando irás ficar a sofrer? Até quando irás se deixar ser enganado por falsos momentos, falsos prazeres? Até quando? Reflita. Reflita todos os dias. Analise. Tome as suas conclusões. Deus, Ele te ama. Você é umbandista. Você é católico. Você é maçônico. Você que é pagodeiro. Você que é funkeiro. Você que é roqueiro. Ele ama você que é traficante. Você que é prostituta. Ele ama você. Ele nos ama. As pessoas botam rótulo, mas Ele te ama. Ele criou você. A decisão está nas suas mãos. Está nas suas mãos. Ele te ama. Ele não ama o pecado que está em você. Ele condena o pecado que está em você. Por isso que aquele que te conduz, aquele que te prende, aquele que te escraviza, não tem perdão. Nós temos. Basta fechar teus olhos, aí mesmo onde tu estás. Se coloque. Abre os seus lábios e fale aquilo que te prende, aquilo que te afasta. E volte aos caminhos do Senhor. Não se ofenda com essas palavras. Porque eu também sou pecador. Devemos refletir, porque muitas vezes queremos condenar e se esquecemos que o pecado
Não existe pecadinho e pecadão. Tudo aquilo que entristece aos olhos do Senhor, que nos afasta de Deus, que mancha nossas vestes, se torna pecado. E toda palavra se resume no amor. Ou toda lei se resume numa palavra só: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se tu não se ama, como é que tu pode amar alguém? Se tu não ama o teu irmão que você vê, se você não tenta compreendê-lo, ajudá-lo, amar da maneira que ele é, como é que você pode amar a Deus que você não vê? Amém, queridos? Chegou a hora de arrancar as escamas de peixe dos nossos olhos, de pedir a luz celestial para que nos guie para os caminhos, para os pastos verdejantes, e que o bom pastor venha dar direção para nossas vidas. A ovelha ouve a voz do pastor, e que sejamos ovelhas, não bodes, em nome de Jesus. Que Deus abençoe as suas vidas, que Deus entre de providência agora, nesse exato momento, aí onde tu estás, e comece a trabalhar, comece a limpar o seu coração, arrancando a raiz de amargura e dando a paz para as suas vidas, para o seu casamento, para a sua área profissional, no seu ministério. Abençoa, Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Deus. Até mais. Deus abençoe. Que a paz do vosso Senhor esteja convosco. Amém.